Lucas capítulo 1, versículo 37. Você vai ler junto comigo? Sim ou não? Preciso da sua ajuda, amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Amém. Você pode se sentar. Hoje é a aula de número 5. Nós estamos tratando dos atributos de Deus e estamos na parte dos atributos incomunicáveis que dizem respeito apenas à natureza, à pessoa de Deus. E hoje nós vamos tratar de um assunto que revela que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E desde já, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler trata de um Deus que para Ele não há nada que seja impossível. No contexto dessa leitura, dessa breve leitura que nós fizemos, mostra um Deus dando uma grande vitória a uma família, a fim de que Isabel era estéril e Deus lhe abriu a madre para que ela concebesse a um filho. Então nós vamos tratar nesse momento aqui não do texto em si, mas da natureza desse Deus que o texto fala. De um Deus onipotente. O primeiro ponto que nós vamos tratar é de um Deus que é onipotente. E o que significa isso? Onipotente. Uma palavra latina que se refere ao atributo de possuir poder infinito, ilimitado. Deus pode fazer tudo o que estiver de acordo com a sua mais santa, justa e amorosa natureza. A onipotência de Deus se apresenta de duas formas. Sua liberdade e poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua natureza. E 2, ter controle e soberania sobre tudo que existe ou que pode existir. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há nada que seja impossível. E quando a gente ora, a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente ora, quando a gente entra na presença de Deus, nós precisamos ter isso em mente. De que nós estamos orando, nós estamos fazendo petições a um Deus que não tem limites. Não tem limites no seu agir. Para um Deus cujo poder é ilimitado. Para um Deus que não tem ninguém, nem nada que possa detê-lo. Porque a Ele pertence todo o poder. Por isso Ele é o Deus onipotente. E não há ninguém e nada que se iguale ao seu grandioso poder. 1.1. Sua liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com sua natureza. Esse é o primeiro ponto que nós falamos aqui em relação à onipotência de Deus. Eu quero ler algo aqui que diz: isso não significa que ele faça algo contrário à sua própria natureza, como, por exemplo, mentir e roubar. Nem que faria alguma coisa absurda ou contraditória em si mesmo, tal como fazer um círculo triangular ou água seca. Deus não vai fazer coisas absurdas, vamos dizer assim. Porém, dentro da sua natureza, Ele pode fazer algo que para nós é impossível. Amém? Deus não é limitado. Ele não é limitado, como por exemplo, eu ia até deixar para falar mais à frente, mas eu vou dizer agora. Como é que pode? Como é que se explica Deus trazer à existência alguém que já está num estado de decomposição, cujo corpo está num estado de decomposição? Como é que se explica isso?
Não tem explicação. Quando Deus dá ordem para que Lázaro saia da tumba, saia do túmulo, como é que se explica isso? Não tem explicação, irmão. É meramente o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. E o que cabe a nós quando nós nos deparamos com algo que não tem explicação? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé. Existem muitas coisas para nós em relação a Deus que a gente não consegue explicar. Muitas das vezes, a gente acaba até confundindo um pouco, porque por muito ouvir a gente acha que talvez a gente não tenha uma explicação, digamos, científica, mas a gente acha que é normal. Mas não é normal. É o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus. E o que nós precisamos utilizar, desde o início, quando nós começamos a falar dos atributos, nós dissemos que importa para nós, para que venhamos a compreender dentro das nossas limitações humanas, o que nós precisamos utilizar para compreendermos de uma forma bem limitada é a fé. Porque sem a fé, a gente não consegue entender uma coisa dessas. Sem a fé a gente não consegue entender. Porém, para Deus não existe nada que seja impossível. Então Ele pode fazer tudo o que lhe apraz, desde que não vá contra a sua própria natureza, como nós lemos aqui. Deus não mente, Ele não pode mentir, porque se Ele mentisse, Ele não seria Deus. Deus não pode roubar, porque Ele é justo, Ele é santo. Se Ele fizesse isso, embora não precise fazer isso, Ele não seria Deus. Então, essas duas coisas aqui que nós citamos, Ele não pode fazer. Porém, para Ele não há nada que seja impossível. 1.2. Ter controle e soberania sobre tudo que existe ou que pode existir. Sim, Deus tem controle e soberania sobre tudo que pode existir. Porém, eu quero até citar um exemplo aqui. Uma certa feita nós estávamos aqui na Alzira Vargas evangelizando lá em cima. E um rapaz perguntou: se Deus é tão maravilhoso, é tão bom, por que existem tantas coisas ruins acontecendo? E ele começou a listar uma série de coisas. E eu ali fiquei ouvindo ele falando. E o que me veio ao coração foi uma palavra: liberdade de escolha. Livre arbítrio. Muitas das vezes as pessoas olham, compreendem, concebem um Deus que deveria fazer com que o homem fosse um robô. Mas não foi assim. Desde o início da criação, nós vemos que Deus colocou no homem a liberdade, o livre-arbítrio. Por que o homem caiu? Se o homem fosse um robô, se não houvesse a liberdade, o livre-arbítrio, Deus impediria que o homem fizesse isso. Deus falaria: não, mas Deus colocou isso, a liberdade, o livre-arbítrio no coração do homem. E eu disse isso para ele: o que o homem está plantando hoje é fruto do seu afastamento para com Deus. É fruto da escolha errada que o homem fez. Tudo isso que nós estamos colhendo hoje, todo esse caos, agora falando com vocês aqui, todo esse caos que hoje a gente vê no mundo, é fruto de uma plantação que o homem fez. A semeadura, irmãos, eu li isso em algum lugar, é opcional. Mas a colheita é obrigatória. E nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E a humanidade, desde há muito tempo,
tem virado as costas para Deus. Só que Deus estabeleceu um tempo para dar um basta nisso tudo. Mas enquanto esse tempo não chega, Deus está deixando o povo à vontade, Deus dará? Não. Esse tempo, até que Deus dê um basta nisso tudo, Ele está dando para que haja arrependimento de pecados, para que a humanidade possa se voltar para Ele. Inclusive, o que o mundo está passando hoje é uma grande oportunidade para que a humanidade se volte para Ele em arrependimento, reconhecendo a sua majestade, a sua soberania, o seu grandioso poder, reconhecendo que Ele é onipotente. Porém, o homem continua, quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade, continua fazendo suas escolhas erradas. Permanece. A humanidade continua escolhendo errado. Ao invés de abraçar o padrão de Deus, ao invés de abraçar aquilo que Deus estabeleceu como certo, como verdade, como correto, não. Continua fazendo errado, continua trilhando caminhos errados. Porém, eu quero dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua soberano, Ele continua sendo o onipotente Deus, Ele continua no controle de tudo. Ainda que aos olhos de muitos, Deus, como eu já ouvi pessoas falando, não, Deus fez a criação, sim, mas deixou para lá. Não deixou para lá. Não deixou. Ele é soberano. Um dia, cada um de nós vai prestar contas a Deus por todas as nossas atitudes. Cada um, sem nenhuma exceção. Aí entra a questão da fé. Como é que isso vai acontecer? Imagina, de todas as eras, de todos os séculos, cada pessoa prestando contas. O poder de Deus é ilimitado. E isso vai acontecer. Porque está registrado aqui, na palavra de Deus. E ela é o nosso padrão. A palavra de Deus é o nosso padrão. Quando nós começamos o estudo aqui falando, nós dissemos que a base para que nós pudéssemos estudar um pouco de Deus é a palavra, é a Bíblia Sagrada. Então, nós devemos crer nesse Deus onipotente. Aleluia. Abra, por favor, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Deus tem, tópico 1.2, como eu falei agora há pouco, Deus tem um controle e soberania sobre tudo que existe ou que pode existir. Jó, capítulo 42, versículo 2. Gostaria que você lesse junto comigo. Jó 42, versículo 2. Vamos ler? Que diz assim: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Agora, vá lá em Salmos. Salmo 115, versículo 3, e deixa aberta depois, tá? Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Que diz o seguinte: Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Amém? Deus permite atos maus, mas com um sábio propósito de, finalmente, dominar todo o mal. Somente Deus é todo-poderoso, e até mesmo Satanás nada pode fazer sem a sua permissão. Uma das implicações desse atributo é que Deus pode executar
tudo que determinou fazer. O que nós acabamos de ler aqui nessas duas referências aqui. Agora, esse atributo da onipotência de Deus, irmãos, também é o atributo que mais diferencia Deus das imagens, Deus dos ídolos. E por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 115, porque a gente vai continuar lendo o Salmo 115. Então, a gente vai ler novamente o 3 e vai até o 8. Tá? Então, eu peço a você para me ajudar aqui. E diz assim: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem narizes, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, esse é um atributo, a onipotência de Deus, e a base está aqui no Salmo 115, para diferenciar, que mais diferencia Deus das imagens, Deus dos ídolos. Nós não precisamos de imagem para adorar a Deus. Nós não precisamos de ídolos para adorar a Deus. Nós temos ao Deus invisível, mas real, um Deus que é pessoal, um Deus que é um Deus de relacionamento, um Deus que se permite ser achado, apesar de toda a sua majestade, apesar de toda a sua magnitude. Ele é um Deus de relacionamento. Nós não precisamos de nada, de nenhum objeto, para nos achegarmos a Ele. Agora, uma pergunta que a gente faz em relação à onipotência de Deus. No que implica esse atributo? O que significa estudar esse atributo? Para o cristão, a onipotência de Deus significa confiança absoluta. Deus é poderoso para fazer tudo o que prometeu. Para o incrédulo, esse atributo traz terror, porque nenhum homem pode resistir à sua vontade ou escapar dos seus julgamentos. Nenhum homem. E aqui, mais uma vez, eu quero relembrar que Deus fez promessas, sim ou não? Tanto promessas quanto advertências. E todas elas serão cumpridas, e têm sido cumpridas ao longo de toda a existência humana. Todas as vezes que nós vemos registros aqui na palavra de Deus, de advertências ou de promessas que Deus fez, elas se cumpriram. Deus não pode mentir. Ele cumpre aquilo que Ele diz, Ele cumpre aquilo que Ele fala. E um exemplo, irmãos, que eu quero dar dessa questão da onipotência de Deus, eu já até falei um pouco agora, mas eu quero ressaltar com vocês. Abra, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. No que esse atributo significa para nós? Significa segurança, significa confiança absoluta para nós, aqueles que creem, e para aqueles que não creem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. E para aqueles que não creem, terror, porque nenhum homem pode resistir à sua vontade ou escapar dos seus julgamentos. Agora, por que eu pedi para você abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o 54? Porque eu quero falar de uma promessa que ele fez. Diz assim, leia comigo, por favor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento,
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é incorruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Do que eu estou falando aqui? De uma promessa que Deus fez. De uma promessa que Jesus fez, que está lá em João 11, 25, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa promessa foi feita por um Deus que pode todas as coisas. Essa promessa foi feita por um Deus que não mente, por um Deus que é justo, por um Deus que é verdadeiro, por um Deus que é digno de toda a confiança. E Ele fez essa promessa, irmãos. Por isso nós devemos andar em conformidade com a sua palavra. Por isso que nós devemos guardar as nossas vestes. Por isso que nós devemos viver uma vida completamente voltada para Ele. Porque Ele estabeleceu uma aliança para conosco, para com os seus, para com todo aquele que nele crê. Deus estabeleceu uma aliança. O Deus Todo-Poderoso, o Onipotente Deus, fez uma promessa. Ainda que você e eu possamos descer à sepultura, antes daquele grande e glorioso dia, há uma promessa para todo aquele que perseverar até o fim, conforme diz a palavra. E a promessa é a vida eterna. Deus é poderoso. Não se esqueça disso nunca. Deus é poderoso. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus não entrarão no céu com esse corpo corruptível. Não entrarão. Porque esse corpo tende ao pecado. Então o que é que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos? O que a gente acabou de ler. Será revestido de incorruptibilidade, aleluia! Será revestido, será transformado num corpo de glória, semelhante ao de Cristo Jesus, para que possa acessar os portões celestiais, para que possa entrar nas moradas celestiais. Esse corpo precisa ser transformado, e quem tiver morrido será ressuscitado já num corpo de glória. Essa é a promessa do Deus onipotente. E ela não falha. Ela não vai falhar. Por isso, irmãos, nós precisamos andar em sinceridade de vida com Ele, para Ele. É por isso. Porém, nós estamos falando de vida aqui, não é mesmo? Porém, também há aquela advertência. Que advertência? O mesmo Deus que vai levar para os céus, ainda aquele que tenham morrido, também vai julgar e condenar aqueles que não viveram uma vida voltada para Ele. É o que está escrito. Se por um lado existem as promessas, por outro também existem as advertências. E Deus já deixou provas mais do que suficientes para que nós viéssemos a crer. E crendo, nós venhamos a temer e tremer diante desse Deus tão grande e poderoso. Porque existem advertências. E elas são para aquelas pessoas que não querem andar conforme a vontade de Deus. Que nenhum de nós sejamos assim. Que nenhum de nós venhamos a andar assim. Em nome de Jesus.
Agora pela manhã, quando eu fazia uma revisão aqui no estudo, eu senti o desejo de comentar. Eu não entraria aqui nesse estudo, que a gente só está falando de Deus, mas eu quero abrir um parênteses aqui só nessa questão da onipotência, no que diz respeito aos milagres, à operação de sinais e maravilhas. Embora Deus seja alguém que não tem limites e que realiza milagres, inclusive nos dias de hoje, e eu creio nisso, principalmente para quem está pela internet, estar num lugar onde se veja milagre nem sempre se refere a Deus fazendo. Isso é muito importante para nós compreendermos. Embora nós creiamos num Deus que faz milagre, que ressuscita mortos, que dá vista aos cegos, nós não devemos nos apoiar apenas, a nossa fé, apenas nos milagres que Ele faz, porque Ele é um Deus completo. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo num tempo, num período que fora profetizado, em que a operação do erro estaria notória. Existem muitos lugares com nome de igreja, com placa de igreja, e que existem milagres ou supostos milagres. E as pessoas batem no pé, não, Deus está lá. Mas por que Deus está lá? A afirmação dela. Não, porque eu vi pessoas se levantando, eu vi milagres acontecendo. 2 Tessalonicenses, por favor. Capítulo 2. Versículos 9 e 10. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Que diz o seguinte: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Irmãos, nós estamos vivendo período onde há muito erro, onde há muito engano, onde há muita distorção da palavra. Então não se deixem, não se permitam iludir. Ainda que você veja, ainda que você ouça alguém em alguns lugares, falou, não, mas lá é assim, lá todo culto tem milagre. Não, Deus está lá, porque eu vi alguém acontecendo. Mas se não tem a palavra, porque o que norteia a vida do crente não são os milagres, irmãos, é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não é isso que diz a palavra? Então é essa advertência que eu quero fazer. Mas quero deixar claro que o poder de Deus é ilimitado. E nós podemos orar para que Deus cure vidas. Aliás, eu tenho orado a Deus para que Deus cure os irmãos, as irmãs que estão enfermas. Porém, no final da minha oração, eu sempre digo, Senhor, contudo, faça-se conforme a tua vontade. Porque foi assim que Jesus nos ensinou, na oração do Pai Nosso. Não foi assim? Amém? Então, é dessa forma que eu tenho orado. Senhor, cura. Eu te peço, Senhor, cura, restaura, transforma. Mas que em tudo seja feita a tua vontade. Por quê? Porque eu creio num Deus poderoso. Num Deus que não tem limites. Nós podemos exercer a nossa fé, colocar a nossa fé em ação, irmãos. Nós devemos fazer isso. Mas que em tudo seja feita a vontade de Deus. E se não acontecer, não se entristeça com Deus. Se não acontecer,
Foi porque a vontade dele prevaleceu, irmãos. Em nome de Jesus, nós devemos ser maduros o suficientes para isso. Em nome de Jesus. Agora, 2. Mais um dos atributos de Deus. Nós tratamos agora sobre a onipotência de Deus, de que Deus é ilimitado. O seu poder é infinito. E agora, 2, Deus é onisciente. O que é que isso significa? Deus é onisciente. Salmo 139, versículos de 1 a 4, por gentileza. Deus é onisciente. Salmos 139, versículo de 1 a 4. Salmos 139, de 1 a 4, que diz o seguinte, leia comigo, por gentileza. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Nesse versículo que nós acabamos de ler, eu quero destacar algumas palavras. Me conheces, tu sabes, entendes o meu pensamento, conheces todos os meus caminhos, tudo conheces. Ou seja, Deus é onisciente. Qual é o significado de onisciência? O conhecimento e a sabedoria de Deus também são ilimitados. Não há limites. Não há limites para Deus. Ele conhece todas as coisas. O conhecimento dele é perfeito. Não precisa raciocinar, nem fazer pesquisas. Tampouco aprender passo a passo, gradualmente. Seu conhecimento do passado, do presente e do futuro é instantâneo. Examinar esse atributo é muito reconfortante em todas as provas da vida. O crente tem a certeza de que o seu Pai sabe. Muitas das vezes você tem passado por alguma situação e ora a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Deus sabe. Muitas das vezes parece que a gente não tem resposta. Em alguns momentos Deus não quer responder. Em alguns momentos o agir de Deus é o silêncio, irmãos. Em alguns momentos o agir de Deus é o silêncio. E é para o nosso crescimento. Deus, Ele utiliza dos propósitos que Ele quiser. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que determinado tipo de coisas vão nos levar a um crescimento maior na nossa vida para com Ele. Então, ao invés de questionar a Deus, eu preciso me colocar na posição de alguém que serve a um Deus que sabe de tudo o que está acontecendo, que sabe de tudo, de todas as coisas. Às vezes acontecem coisas ruins com a gente, e nesse momento a gente começa, Deus, onde é que o Senhor está? Deus, eu acho que o Senhor não existe. Será que é assim que nós devemos agir? Será que é dessa forma que nós devemos nos comportar com Deus, que tem pleno conhecimento de todas as coisas, e que ainda que coisas ruins aconteçam com a gente, Ele ainda está no controle, Ele ainda sabe o porquê? Será? Mas nós devemos, irmãos, nos colocar na posição de humildade. Nós devemos nos colocar na posição de alguém que está submisso à vontade de Deus, ainda que as coisas não estejam dando certo aos nossos próprios olhos naquele momento, ainda que nós não consigamos ver a luz no fim do túnel, Ele continua sendo Deus.
Ele continua sendo Deus que pode tudo. Ele continua sendo Deus que conhece todas as coisas. Não há limite para Deus. Não há nada que esteja oculto para Deus. Nos nossos pensamentos, não há limite para Deus, irmãos. Não há. Deus conhece todo o nosso pensamento. Deus conhece todo o nosso interior. Não há nada que seja escondido do Senhor. Pode estar escondido de todo mundo, menos de Deus. Então eu não devo, tendo conhecimento de quem Ele é, eu não devo, irmãos, agir como alguém que não o conhece, como alguém que não é seu filho. Pelo contrário, eu preciso me submeter ao tratamento que Ele está permitindo que aconteça comigo. E pedir, Senhor, me dá forças para suportar. Eu não estou entendendo. Senhor, está difícil. Claro, nós somos seres humanos. Mas me dá sabedoria. O Senhor tem, o Senhor pode me dar. Então me dá sabedoria, me dá discernimento para o que está acontecendo, para que eu possa continuar caminhando conforme a Tua vontade, para que eu possa crescer para a glória e para a honra do Seu nome, para que eu possa ser instrumento para edificar outras vidas. É dessa forma que a gente deve reagir quando algo de ruim aos nossos olhos acontece e a gente não sabe o porquê. Significado especial da onisciência de Deus para nós. Eu separei alguns versículos aqui que eu quero ler com você. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Mateus 6, versículos 7 e 8, que diz assim: E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Ou seja, Deus conhece tudo, inclusive as nossas necessidades. Ele entende as nossas tribulações e nos deu a sua infalível palavra para nos guiar por toda a nossa vida. Deus conhece tudo, irmãos. Deus conhece a minha necessidade. Deus conhece a sua necessidade. Uma das coisas que muito tem me incomodado nos dias de hoje, irmãos, e eu espero que você entenda o que eu vou dizer. Se você não entender, depois você pergunta de novo. Me pergunta pessoalmente. Uma das coisas que sempre me deixaram tristes, irmãos, principalmente quando eu estava dentro do ônibus, era pessoas entrando dentro do ônibus, supostamente pregavam o evangelho, e depois, já aconteceu algumas vezes, de falar que ia pedir oferta porque estava passando por necessidade. Ou então, é parar num sinal de trânsito, as pessoas trajadas de algumas formas, levantando a bandeira do evangelho e pedindo ajuda a qualquer pessoa. Elas não conhecem o princípio da palavra. Eu não quero dizer aqui que não hajam pessoas com necessidade. Eu não quero dizer aqui que o crente não passa necessidade. Existem crentes que passam. Mas sabe qual deve ser o padrão, o parâmetro do crente? Oração. Se não me falha a memória, pastor, então, aqui para me ajudar, pastor Marconi, não sei se lembra, se eu não me engano foi Moody, não lembro se foi Moody, que sustentou um orfanato na base, foi Moody, sabe dizer? Na base da oração. Eu não lembro se foi Moody. Miller, obrigado, Miller
Miller sustentou um orfanato, obrigado, meu irmão, na base da oração. Então, quando há uma necessidade, sabe o que a gente tem que fazer? Primeiro, orar. É claro, irmãos, que a gente também é orientado pela palavra a comunicar a nossa necessidade aos santos. Mas o primeiro combate, no primeiro momento, o que nós devemos fazer? Orar. Por quê? Porque Deus conhece a nossa necessidade. Eu não estou dizendo que a gente não deve chegar ao nosso irmão em Cristo, firmado na rocha. Primeiro, orar. E depois, se você sentir paz no seu coração, vai até o irmão firmado na rocha em Cristo e comunica a sua necessidade. Vem a nós, aqui na igreja, e comunica a sua necessidade. Mas o que eles têm feito, essas pessoas que eu citei agora há pouco? Eles têm vituperado o Evangelho, ou seja, trazido vergonha para o Evangelho. Porque se a gente acredita num Deus que supre, que conhece a nossa necessidade, nós temos que ir, em primeiro lugar, a Ele. E não envergonhar ao Evangelho, tomando atitudes que não glorificam ao nome do Senhor, pelo contrário. E eu confesso a vocês que eu só não me levantava, ou só não falava alguma coisa, porque o discernimento que eu tinha de que aquelas pessoas não eram verdadeiramente cristãs. Já tive vontade de falar, vem cá, por que você orou antes de vir para cá? Não é porque estava incomodando o silêncio da minha viagem, não. É porque envergonha o nome do Senhor. Volto a repetir, irmãos. Passar necessidade e agir da forma correta, nós podemos fazer isso, mas não envergonharmos ao nome do Senhor, conforme muitos têm feito, muitos que não conhecem a palavra e nem o Deus da palavra. Que venhamos a andar conforme o padrão desse irmão, George Miller, que sustentou um orfanato na base da oração. Fé, exercendo a fé num Deus que pode, num Deus que sabe de tudo. E naquele período não faltava nada. Quando a coisa apertava, ele orava um pouco mais e Deus vivia em providência de Deus. É assim que a gente precisa agir. É assim que a gente precisa fazer. Principalmente nesses dias que a situação tem se asseverado, tem se apertado, que o caos está aumentando, principalmente agora. Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Ainda, preste atenção, que lá na frente não haja provisão. Lembre-se de que Deus, Ele continua sendo Deus. E eu falo isso baseado na palavra, que inclusive o pastor Alan comentou, uma visão de João, daqueles irmãos que vieram da grande tribulação, quando a palavra diz que eles nunca mais teriam fome, nunca mais teriam sede. Por quê? Nunca mais teriam. Por que será que está escrito isso? Porque passaram por isso. Então, se nós, por algum motivo, lá na frente, passarmos por essas privações, que nós não venhamos a negar ao nome do Senhor. Porque é necessário, será necessário que alguns de nós passemos por esse tipo de privações. Mas que nós não venhamos a negar ao nome do Senhor, mesmo que venha a escassez na nossa vida. Porque Deus é maior do que todas essas coisas. Embora nós necessitemos sim do pão nosso de cada dia e devemos pedir ao Senhor sim, num contexto de perseguição, num contexto de adversidade contra a nossa fé, haverá essa possibilidade.
Porém, também eu creio que em muitos momentos, mesmo havendo a adversidade, Deus vai agir poderosamente, conforme fez com seu povo no deserto, quando enviou maná e as cordonizes. Por quê? Porque Ele é um Deus onipotente e Ele conhece a nossa necessidade. Ele também é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então que nós venhamos a compreender os dois lados. O lado de que Deus vai prover sobrenaturalmente quando nós orarmos com fé, estivermos precisando, Ele vai agir. E o outro lado, num contexto de perseguição, nós passaremos privações. Mas, conforme Paulo diz aos Romanos, se não me engano, capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Seriam essas coisas? Não. O nosso amor pelo Senhor, pelo Deus que pode todas as coisas, e ainda que eu morra, ainda que meu corpo se deteriore, Ele é poderoso suficientemente para transformá-lo e levar para Ele, para a glória. É nesse Deus que eu preciso crer, irmãos. Ainda que haja toda sorte de adversidades, eu preciso continuar confiando no Senhor. Porque a minha fé vai estar sendo provada. Nesses últimos dias, a nossa fé vai estar sendo provada. E nós precisamos ser aprovados. Porque se ficarmos reprovados, nós não entraremos nas moradas celestes. Não entraremos. Aleluia. Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 22. 20 ao 22. Onisciência de Deus. Conhecimento e sabedorias ilimitados. Daniel 2, versículo 20 a 22. E diz o seguinte: falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Somente Deus é capaz de conceder genuína revelação, dar sabedoria e revelar coisas profundas e secretas. Ele é a fonte de toda a verdade, e isso nos leva a confiar ainda mais nele, e nunca se apartar de nossos lábios cântico de louvores a Deus, por causa da sua sabedoria. Glória a Deus. Você não tem sabedoria? Lhe falta a sabedoria de Deus? Vai na fonte. Pede a Deus, porque Ele concede, Ele dá. Pede a Deus, porque Ele dá. Daniel se viu apertado, e Daniel orou junto com seus amigos e pediu a Deus sabedoria, pediu a Deus que lhe revelasse o que estava acontecendo, e Deus deu, Deus concedeu. Irmãos, isso é poder de Deus. Igreja do Senhor, precisamos orar pedindo sabedoria ao Senhor para como andarmos nesses dias, e Deus concede, porque Ele é a fonte. Dele vem todo o conhecimento, irmãos. Ele é uma fonte ilimitada de conhecimento. Então nós podemos orar e pedir ao Senhor sabedoria, pedir discernimento ao Senhor, porque só Ele concede. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo ser humano possui internamente uma lei moral cravada no seu coração, pois fora criado à imagem de Deus. No dia do julgamento divino, essa lei demonstrará
o quanto cada criatura estava longe da santidade do Criador. Jesus julgará como um justo juiz. Esse juízo vindouro será segundo a verdade, proporcional à rejeição da revelação recebida, em conformidade com as obras praticadas, sem parcialidade e em resposta ao Evangelho. Depois de ter lido isso, eu peço para que você abra em Romanos, capítulo 2, versículo 16. Romanos, capítulo 2, versículo 16. Diz o seguinte: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Irmãos, a onisciência de Deus causa, para quem entende, para quem conhece, causa muito temor e tremor. Porque esse texto que a gente acabou de ler em Romanos, e essa definição que eu li antes, fala de Deus sondar o mais oculto do coração dos homens, da mente dos homens. E diz que um dia Ele há de julgar os segredos dos homens. E essa parte que eu quero destacar aqui, há de julgar os segredos dos homens. Isso é terrível para aqueles que não estão em Cristo Jesus, ou para aqueles que estão em Cristo e não andam conforme a vontade dele. Por quê? Porque um dia os segredos de toda a humanidade será revelado. O mais oculto do seu coração será exposto, será julgado pelo Senhor. Eu me lembro que uma vez eu trouxe uma mensagem e eu trazia esse exemplo. Imagina se colocassem um chip na nossa mente e passasse aqui nesse telão aqui. Só o que passa no dia, na sua cabeça, na minha cabeça. Deus vai fazer isso com a vida inteira da pessoa. A vida inteira. Por quê? Porque Deus não vai deixar passar absolutamente nada. Por isso, irmãos, que devemos viver uma vida de santidade. Por isso que devemos viver uma vida sincera diante do Senhor. A gente pode enganar o homem. Nós podemos ocultar o nosso pecado do homem, mas de Deus ninguém oculta, a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Veja o quão importante, o quão sério é entender isso. A Deus ninguém engana. Ninguém pode ocultar nada de Deus. No que implica esse atributo? Para o cristão, a onisciência de Deus traz grande confiança, conforto e alegria. Podemos descansar na verdade de que o Senhor está sempre olhando para nós. Ele conhece todas as nossas necessidades e entende as nossas tribulações. Agora, para o descrente, reconhecer esse atributo significa pavor. Pavor. Pois para Deus não há profundidade ou segredo no coração do homem que esteja além do alcance do conhecimento dele. Não há. Ele conhece tudo, absolutamente tudo a nosso respeito. Tudo, absolutamente tudo ao nosso respeito. Nada está oculto diante do Todo-Poderoso.
Deus julgará cada homem de acordo com o seu perfeito conhecimento de todos os fatos. Nenhum pecado será escondido ou esquecido. Cada criatura, cada obra, cada pensamento está diante dele como um livro aberto. Nada, irmãos. Por que a gente fala tanto de arrependimento? É por causa disso aqui. Por que a gente fala tanto sobre santificação, santidade? É porque nada de errado vai ficar oculto diante de Deus. É porque Deus vem buscar uma igreja sem mancha, sem rugas e sem máculas. É por causa disso. Então nós devemos estar todos os dias preparados. E se cairmos e se errarmos, nós temos um advogado. E quem é esse advogado? Cristo Jesus. Porém, se não nos arrependermos dos nossos pecados, seremos condenados. Se não nos arrependermos, irmãos, Deus não vai passar a mão na nossa cabeça. Lembra do jeitinho brasileiro? Não tem jeitinho brasileiro com Deus, não. Ou nós somos de Deus, ou não somos. É assim que funciona. Ou estamos vivendo num período de santificação, num tempo de santificação, ou não. Ou estamos branqueando as nossas vestes, ou estamos mantendo as nossas vestes limpas diante do Senhor, ou ela está encardida, ou suja, ou manchada, ou salpicada. Como estão as nossas vestes? Como estão as minhas vestes diante do Senhor? Como estão as suas vestes espirituais diante do Senhor? Dele ninguém oculta nada. E agora, último tópico, estamos finalizando. Deus é onipresente. Salmo 139, versículo 7 a 12. Como o horário está passando, eu vou correr um pouquinho. Salmo 139, versículo 7 a 12. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O que significa que Deus é onipresente? Significa que é impossível que ele seja limitado ao espaço material, ou seja, em relação às suas criaturas. Deus está completo em todos os lugares. Não importa onde estejamos ou onde formos, Deus estará ali. Ele sabe de tudo quanto fazemos. Deus tem todo o poder, Deus tem todo o conhecimento e Ele está presente. Está fazendo escondido? Está pensando coisas que não convém para um cristão? Ele conhece, Ele sabe. Está fazendo algo escondido e que ninguém sabe? Ou você precisa mentir para ocultar? Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Aleluia. Agora, qual o significado especial da onipresença de Deus para nós? Salmo 46, versículo 1, por exemplo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você está passando por algum momento de luta interior? Você está passando por algum momento de aflição? Você está passando por algum momento de aperto em que parece que não tem resposta, em que parece que não tem ninguém te ouvindo quando você ora?
ou se ora. O Salmo 46, a palavra de Deus declara que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Sabe por que muitas vezes parece? É porque a gente torna o problema maior do que Deus, quando Deus é maior do que o problema. A gente valoriza muito, muito. Sabe, parece que aquela questão está acontecendo só com você e mais ninguém no mundo. Só você está sofrendo aquele determinado tipo de coisa. Lembra de Elias? Elias achou que ele estava sozinho. Mas Deus tinha 7.000 que não haviam se dobrado diante de Baal. Elias achou que ele era o último. E às vezes acontecem coisas com a gente que a gente acha que é só com a gente. Ah, Deus, por que o Senhor me abandonou? Eu estou sozinho, estou me sentindo tão sozinho. Mas a palavra do Senhor declara que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então creia nisso. Creia na palavra de Deus. Na poderosa palavra de Deus que traz renovo a nós, traz renovo ao nosso coração. Creia em Deus. O Deus que está sempre presente, irmãos. Tem um louvor que a gente canta aqui na igreja que diz: ó, não, nunca me deixou. Nós é que o abandonamos quando pecamos. Nós é que o abandonamos, nós é que saltamos do seu colo. Nós é que largamos a sua mão. Quando nós erramos, quando nós queremos andar com as nossas próprias pernas. Foi isso que Adão fez lá em Gênesis. Não, Senhor, eu não quero mais o seu cuidado. É como se ele estivesse falando isso. Eu sei me virar sozinho. Não sabe. Não sabe. Nós precisamos de Deus. E Ele está sempre perto. Jeremias, capítulo 23, do 23 ao 24, diz o seguinte: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Irmãos, não há ninguém na face da terra que seja capaz de se esconder, que seja capaz de se ocultar da santa e poderosa presença do Altíssimo. Ele está sempre por perto, Ele está sempre observando, Ele está sempre vendo. Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Aleluia. Ele pode tudo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus também está atento aos que o buscam. Está acessível ao que o procura. À medida que vamos buscando por Ele, mais Ele se revela a nós. O Senhor é uma fonte inesgotável e insaciável de revelação de si mesmo. Tiago, capítulo 4, versículo 8, declara, a parte A do versículo: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Irmãos, Deus, como nós já falamos aqui, uma outra oportunidade, é um Deus de relacionamento. É um Deus relacional. Ele quer se relacionar com seus filhos. Então, quando eu vou buscar ao Senhor, Ele já está ali. Então, quanto mais eu me disponho, eu me predisponho a buscá-lo dentro dos padrões que Ele estabeleceu, mais Ele vai se revelando, porque Ele está ali. Mais Ele se apresenta, mais nós temos comunhão, intimidade com Ele. Por quê? Porque Ele está ali, presente. Embora Deus esteja em todo lugar, Ele não habita em todo lugar. Somente
quando Deus entra em relação pessoal com um grupo ou com um indivíduo, é possível dizer que Ele habita com eles. E no que implica esse atributo, a onipresença de Deus? Para o cristão, esse atributo traz grande confiança e conforto. Cada crente, do maior ao menor, pode confiar no Deus que está presente. Para o incrédulo, é aterrorizante ter esse conhecimento, pois significa sua completa incapacidade de se esconder ou escapar do onipresente Deus. O homem não deve se iludir com o pensamento de que existe um cantinho no universo onde possa escapar da lei do seu Criador. Um chinês disse a um cristão genuíno: se o seu Deus está em toda parte, então deve estar também no inferno. E a resposta foi imediata: sim, a ira dele está completa no inferno. E aqui, irmãos, eu finalizo esse simples estudo, onde nós falamos: Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. Onipotente pode todas as coisas, onisciente conhece todas as coisas e nada está oculto diante da sabedoria dele, e onipresente está em todos os lugares. Quero convidar você a se colocar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te agradecer, Pai, por esse momento em que nós tratamos, ó Senhor, dos teus atributos, ó Senhor amado, para que em nosso coração seja gerado temor e tremor, Pai, diante do Senhor, que não tem limites em relação ao seu poder, que é insondável o seu conhecimento e que o Senhor sabe de tudo ao nosso respeito e de qualquer coisa, e que o Senhor está em todos os lugares. Se a gente apaga a luz e está no oculto, o Senhor está ali, e o Senhor vê tudo que acontece. Se a gente vai para uma caverna, o Senhor sabe o que está acontecendo ali. Senhor, onde quer que estejamos, se for no mais profundo do abismo, o Senhor estará vendo, como se estivéssemos na luz do meio-dia. Por isso eu te peço, Senhor, leva-nos à santidade cada vez mais. Conduz-nos, Senhor amado, à santidade. Nos leva a entender, Senhor, dos seus atributos, ó Pai, para que seja gerado em nosso coração mais temor e tremor, Pai, da Tua presença. Porque nós não estamos lidando com qualquer um, nós estamos submissos ao Senhor, ao Deus do universo que é o Senhor, Deus de toda a criação, Pai. Por isso eu te peço, Senhor amado, que os nossos corações venham derreter diante da Tua presença, que o nosso ser, Pai, venha reverenciar, Pai, cada momento que entrarmos na Sua presença, que nós não venhamos a entrar de qualquer maneira, Senhor, de qualquer jeito na Tua presença, que nós não venhamos a cantar de qualquer maneira, Senhor, de qualquer jeito na Tua presença, Senhor, sabendo que o Senhor sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, Pai. Que, Senhor amado, ao entendermos isso, a nossa postura diante do Senhor, diante da Sua obra, Pai, venha a ser melhor, Senhor, venha a ser transformada para melhor, Pai, para a glória e honra do Teu nome santo. Quantas vezes, ó Senhor, nós agimos sem sabedoria diante do Senhor, agimos de qualquer maneira, mas eu te peço, Senhor, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo venha gerar em nós, ó Pai amado, esse temor e tremor, essa reverência santa diante do Senhor, Pai querido. Que nós venhamos, ó Pai amado, a nos posicionarmos, ó Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome santo, como verdadeiros filhos, filhos que Te conhecem, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor. Eu Te agradeço nessa manhã, Pai,
para a glória e para a honra do teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém, Jesus. E amém.